Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Seminário de Pesquisa em Parasitologia do Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Meu nome é Gabriela e serei a moderadora deste encontro. Primeiramente, gostaria de comentar que esse seminário surgiu de uma proposta feita pela professora doutora Juliana Quero Reimão, a nós que somos suas orientandas de mestrado, com o objetivo de ampliar e aprofundar nossos conhecimentos sobre o Toxoplasma gondii e a toxoplasmose. Inicialmente, seria um grupo de estudos do Laboratório de Parasitologia, onde semanalmente conversaríamos sobre um capítulo do livro Toxoplasmose e Toxoplasma gondii, de Vanderlei de Souza e Rubens Belfort Jr., da editora Fiocruz. Porém, como somos um grupo pequeno de 4 estudantes, a professora Juliana sugeriu convidar outros participantes e colegas para participar. E assim o grupo de estudos cresceu e se tornou o Seminário de Pesquisa em Parasitologia. Hoje a apresentação fica por conta da Tailine Torres, apresentando o tema Interação de Toxoplasma gondii com a célula hospedeira. A Tailine é técnica em biotecnologia pelo Sinai e bióloga pela Universidade Cidade de São Paulo. Atualmente é mestrada em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Jundiaí no Laboratório Parasitos, sob a orientação da professora doutora Juliana Quero Reimão. Antes de passar a palavra para a Tailine, gostaria de lembrar a todos que, como se trata de um grupo de estudos, não haverá espaço para perguntas ao final da apresentação. No entanto, caso surjam dúvidas, as mesmas podem ser enviadas pelo chat. Lembre de colocar nome completo e e-mail, para que a gente encaminhe a apresentadora a responder posteriormente. Peço também a gentileza de que todos mantenham câmeras e microfones fechados durante a apresentação. A lista de presença será passada virtualmente via chat. Não esqueçam de preencher corretamente. O certificado será emitido ao final das nossas 16 semanas de seminário, desde que o participante possua 75% de presença. Tailine, muito obrigada pela participação. É um prazer recebê-la no nosso grupo de estudos. Fique à vontade para compartilhar a tela e iniciar sua apresentação. Seu tempo é de 45 minutos. Ok, obrigada. Tá certinho para todo mundo? Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Também tem um ponteirinho aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês que estão aqui presentes com a gente. E como a Gabriela comentou, hoje nós vamos falar um pouco sobre a interação de Toxoplasma gondii com a célula hospedeira. Daí, antes de começarmos, a entrar no assunto foco, de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos gerais de Toxoplasma gondii. O primeiro tópico é que se trata de um parasita de natureza cosmopolita. O que isso quer dizer? Ele é um organismo que pode ser encontrado em diversas partes do planeta, com exclusão dos polos, e possui uma maior concentração na faixa central do planeta, ali na região mais tropical. A virulência da infecção causada por esse parasita é branda, em organismos imunocompetentes. A patogênese é influenciada pela cepa. Dependendo do tipo de cepa, que o organismo foi infectado, ele terá diferentes graus ali de patogênese. Como foi falado com a Joyce lá na aula sobre o ciclo evolutivo do parasita, a infecção causada por Toxoplasma gondii, ela possui a característica de ter 2 fases, sendo uma delas a fase aguda, que tem a característica de ter uma rápida multiplicação de taxoítas, e a fase crônica, que é estrelada pelo bradizoíta, eles ficam presentes ali em forma de cistos nos tecidos do seu hospedeiro, geralmente no tecido muscular esquelético e no sistema nervoso central. Se trata de um parasita intracelular com a habilidade de infectar diversos tipos de células nucleadas de animais de sangue quente, ou seja, mamíferos ou aves. Apesar desse foco bem generalista de infectar vários tipos de células que possuem núcleo, esse parasita ele possui como pode dizer, uma preferência a monócitos e as células dendríticas. E nós temos, eu trouxe aqui para vocês um artigo de Lambert et al., que nesse trabalho eles demonstraram que ao infectar células dendríticas, o toxoplasma ele possui vantagens no seu processo de infecção.
Como eles fizeram, né, esse estudo? Eles utilizaram 2 grupos de camundongos. Um dos grupos, eles infectaram apenas com taxoítas livres, e o outro, eles inseriram células dendríticas infectadas por Toxoplasma gondii. Eles perceberam que nesses organismos que receberam a célula dendrítica infectada, houve uma maior multiplicação desse parasita no organismo. Então, eles conseguiram identificar um maior número de taxoítas. Então, eles identificaram que essa infecção, né, de células dendríticas, essa interação de toxoplasma com células dendríticas nesses organismos, promoveriam uma melhor difusão desse parasito no organismo hospedeiro. Então, falando agora propriamente do processo de interação patógeno-hospedeiro de Toxoplasma gondii, nós podemos separar todo esse processo em 4 etapas. O primeiro é de reconhecimento e adesão, onde esse parasita vai ter ali, né, o seu primeiro contato com a célula hospedeira. Nessa fase, o parasita ele começa a reconhecer qual é a sua célula-alvo e tem este contato direto. A segunda fase é a de invasão, que é a entrada ativa desse parasita na célula hospedeira. A terceira fase é o desenvolvimento intracelular, quando o parasita já está inserido ali na sua célula hospedeira e tem todo o processo de multiplicação, e também a sua aquisição por nutrientes, né, provenientes daquela célula. E, finalmente, a última fase, que é o egresso, que é a saída, né, do parasita daquela célula. Antes de continuar, né, o assunto, eu queria relembrar um pouco sobre a estrutura do toxoplasma, mais especificamente o taxoíto. Nós já vimos essa estrutura com a Gabriela, né, umas 2 apresentações atrás, mas eu queria dar um enfoque em algumas estruturas que nós vamos ver ao longo dessa apresentação, né, que estão ligadas diretamente a todo o processo ali de interação entre as 2 células. O primeiro é o conoide, o segundo é o micronema, terceiro, róptera, apicoplasto e grânulo denso. Então, nós vamos começar pela primeira fase ali, que é o reconhecimento da célula hospedeira. Como a Gabriela falou, nós estamos utilizando o livro Toxoplasmose, Toxoplasma gondii. E nesse livro, nos é apontado 2 formas ao qual esse reconhecimento da célula hospedeira é feita pelo toxoplasma. A primeira é através de ligações de baixa afinidade entre a célula hospedeira e moléculas presentes no parasita. Essas moléculas, elas estão ancoradas na membrana plasmática do parasita através de uma estrutura denominada glicosil fosfatidil inositol, ou GPI, que fica um pouco mais simples. Essa estrutura, né, nessa estrutura GPI, nós temos as proteínas, né, essas moléculas, que vão auxiliar no reconhecimento da célula hospedeira, sendo elas a SAG, a SRS e as SUSAs. Outra forma apontada de reconhecimento da célula hospedeira é através da secreção pelas rópteras das proteínas ROM. Essas proteínas ROMs, elas vão formar um complexo, porém não no parasita, mas na membrana plasmática da célula hospedeira. É até uma atuação um pouco diferente, né, do que nós conhecemos, porque geralmente essa molécula que vai estar na membrana da célula hospedeira já é algo próprio daquela célula. Mas aqui, nesse caso, nós temos que essa proteína ou estrutura aqui relacionada com esse reconhecimento é produzida a partir de uma organela do próprio parasita. E essa estrutura aqui, formada pelas proteínas ROM, elas possuem um octodomínio, e esse octodomínio servirá como realmente como reconhecimento, com a interação com essa estrutura chamada AMA, que é secretada pelo micronema. Aí, seguindo ainda a interação, nós temos o processo de adesão e deslocamento. O processo de adesão, ele é dependente da secreção de MIC pelos micronemas. O MIC é uma estrutura que vai estar localizada na membrana do parasita, possuindo uma porção, né, N-terminal, que está localizada, voltada para o citoplasma da célula, né, parasitária.
Essa porção N-terminal, ela vai estar ligada a um filamento de actina através de uma aldolase. Esse filamento de actina, por sua vez, ele vai interagir com uma miosina, nesse caso a TG-MYOA, que vai promover o deslocamento dessa quitina. Esse movimento vai resultar, então, consequentemente, na movimentação do parasita em favor da célula-alvo. Então, nós seguimos agora para a entrada ativa do parasita. O parasita, ele interage com a célula hospedeira através do polo apical. Né, essa porção aqui, né, próxima aos micronemas, ao conoide, como nós vemos nesse esquema aqui, e ele fica exatamente nessa posição, de forma perpendicular à membrana do parasita, ou seja, cerca de 90 graus ali em relação a essa membrana. Nessa localização aqui, podemos observar que tem a secreção de produtos aqui do micronema, que vão auxiliar nesse processo de entrada. Essa secreção vai causar, então, uma interrupção transitória da permeabilidade, que vai promover a passagem de proteínas do parasita para a célula hospedeira. Também é notado a formação de um poro e a extrusão do conoide, que ainda vai facilitar mais ainda a entrada desse parasita na sua célula hospedeira. Continuando o processo de entrada ativa do parasita, é identificado também um aumento de íons de cálcio intracelular, aumentando mais ainda a secreção de MYC, que é aquela estrutura, né, que nós vimos, que também age na parte de adesão do parasita na célula hospedeira. Então, um aumento de secreção desse MYC vai, consequentemente, resultar no aumento do contato entre essas duas membranas, entre essas duas células. Também temos a liberação de proteínas das rópticas, denominadas AMA, que também é uma estrutura, né, encontrada na membrana do parasita, que também auxilia nessa questão de interação ali, de adesão entre as duas células, que também vai facilitar essa entrada do parasita na sua célula-alvo. Nessa localização, né, do poro, onde há a passagem do parasita, nós temos a formação de uma junção móvel. E nessa junção móvel, né, é observado, como podemos ver aqui nessas imagens de microscopia, a constrição do parasita, onde ele vai formar, né, um formatinho mesmo de ampulheta, facilitando a sua entrada, então, mais uma vez, na célula. Esse movimento de entrada do parasita na célula hospedeira, juntamente com todo o movimento do parasita, né, que nós vimos também na aula sobre a estrutura, né, celular, vai promover a formação do vacúolo parasitóforo. Esse vacúolo parasitóforo, né, como podemos ver aqui na imagem, vai ser como um casulo, né, vai ser uma região ali isolada dentro da célula hospedeira, onde o toxoplasma vai ter todo o seu desenvolvimento intracelular, sua multiplicação, sua captação de nutrientes. Nessas duas imagens aqui, nós já temos mais de um taxoíta, né? Já ocorreu alguns processos aqui de multiplicação. E aqui nós temos um exemplo, né? Uma ilustração para mostrar de forma mais simples como é esse formato desse vacúolo parasitóforo. Associado a esse vacúolo parasitóforo, nós temos a rede intravacuolar, que é uma rede de nanotúbulos que são secretados pelo glândula denso. Essa rede intravacuolar, né, que podemos ver aqui nessa imagem aqui, que tem um zoom bem maior, esses nanotúbulos, eles têm a função de promover ali a sustentação desses taxoítos dentro deste vacúolo parasitóforo, né? E também, né, consequentemente, sustentação das rosetas. Essas rosetas são conjuntos de taxoítos que estão unidos, né, que são resultados de multiplicação celular ali dentro da célula também. Assim como todo parasita, o toxoplasma também vai trazer algumas variações ali, umas interferências dentro da sua célula hospedeira. Entre elas nós temos o rearranjo do citoesqueleto da célula. O citoesqueleto ele é todo modificado ali na célula para que ele forme uma sustentação para esse vacúolo parasitóforo.
Nós também temos o rearranjo do retículo endoplasmático, como podemos ver aqui nessa imagem, e aqui também, e da mitocôndria. Essas duas organelas, elas vão migrar ali para a periferia do vacúolo parasitófago, né? Facilitando a aquisição de lipídios pelo parasita. Nós também temos a interrupção da interação vacúolo-parasitófago, sistema endolissomal, que vai evitar que esses parasitas tenham contato com enzimas hidrolíticas. E também temos a interferência do ciclo celular. Essa infecção pelo toxoplasma vai influenciar a célula a ter uma propensão a entrar na fase S desse ciclo, o que facilita, né, a entrada de novos parasitas naquela célula. Agora, né, voltamos para a parte de captação de nutrientes. Existem muitos nutrientes que o parasita ele não é capaz de produzir de novo, né? De novo, é um termo que se refere à capacidade de um organismo poder produzir um nutriente a partir de precursores simples. E o toxoplasma ele não consegue fazer isso, ele não tem essa habilidade. Então, ele precisa adquirir esses nutrientes, né, em sua forma completa. São nutrientes que ele não consegue produzir, ele precisa captar ali do organismo, da célula hospedeira, glicose, arginina, ferro, triptofano e purinas. Primeiro, né, em relação às moléculas pequenas. Muitas delas, né, por serem pequenas, elas possuem livre passagem na membrana plasmática do parasita e algumas têm acesso ao interior através de transportadores de membrana. Em questão da parte energética, boa parte do ATP produzido por essas células parasitárias, elas têm origem do apicoplasto. O apicoplasto, assim como a mitocôndria, ela é uma organela que tem origem endossimbiótica. Ali naquele apicoplasto, nós teremos a piruvato desidrogenase, que é uma enzima que vai ser responsável pela transformação de uma molécula de piruvato em acetil-CoA. Também temos o aumento de receptores de LDL na célula hospedeira, né, para promover a captação de mais formas lipídicas para o parasita. E também temos o recrutamento de lisossomos para o vacúolo parasitófago, para aprimorar, né, a captação de metabólitos pelos taquizoídeos. Agora nós entramos na última fase do ciclo, né, intracelular desse parasita, que é o egresso. O egresso ele costuma ocorrer entre 20 a 48 horas da invasão das células. Ele ocorre devido a um aumento na pressão sobre a membrana da célula hospedeira. Esse aumento de pressão acontece devido à multiplicação dos parasitas entre os do vacúolo parasitófago. Esse aumento de pressão vai resultar em microlesões que, né, consequentemente, vai acarretar numa perda de equilíbrio iônico devido à perda de íons importantes. É notado, né, principalmente, a diminuição do potássio nessas células, que vai acarretar num aumento de cálcio. E o aumento desses íons de cálcio vão servir como um engatilhamento para o processo de egressão, né, do egresso parasitário dessas células. Esse processo sendo engatilhado, primeiramente é notado o fragmento da rede intravascular. Como foi citado, essa rede intravascular, ela possui, né, uma das funções dela, toda a sustentação das rosetas, né, o que une os parasitas ali dentro do vacúolo parasitófago. Com a fragmentação, nós temos uma fragilização dessa conexão ali entre os taquizoítas. E esses taquizoítas, então, se encontram livres no vacúolo parasitófago, desenvolvendo aquele movimento randômico que nós conhecemos do parasita. Juntamente, né, com esses processos já citados, ocorre a secreção de porinas pelos micronemas. Essas porinas, elas vão, né, interagir com a membrana do vacúolo parasitófago, formando poros, que vai permitir a saída, né, o acesso desses parasitas ao citosol da célula hospedeira. Estando aqui no citoplasma, né, da célula hospedeira,
essas porinas vão continuar sendo liberadas pelos micronemas, e assim como elas formaram, né, esses poros, essas fissuras no vacúolo parasitóforo, elas também vão formar essas fissuras na membrana plasmática da célula hospedeira, né, promovendo ali o egresso desses taxoítas. Aí esses parasitas agora, né, recém-ingressos, eles já estão preparados para invadirem novas células e reiniciarem todo esse processo intracelular que nós discutimos aqui resumidamente. E como foi comentado, a movimentação das taxoítas é de forma randômica, né, de forma aleatória. Elas não têm um direcionamento para um ponto específico. Então, pode acontecer que a porina ela pode formar um poro, então, na membrana do núcleo, tendo, então, o acesso, né, promovendo o acesso desse parasita ao núcleo da célula hospedeira. Porém, esse acontecimento não causa nenhum benefício ao desenvolvimento do parasita, porque a partir do momento que ele chega no núcleo, ele não consegue se desenvolver, não consegue se multiplicar, não consegue formar, né, novas células filhas, então o seu ciclo de vida termina ali. Então, é basicamente isso que eu tinha para dizer hoje sobre a interação, né, a interação do toxoplasma com a célula hospedeira. Ainda existem muitas questões que precisam ser descobertas, né? Durante toda a leitura do capítulo, nós observamos que tinham muitas dúvidas ainda de como alguns processos aconteciam, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Aqui tem o Instagram, né, do laboratório, da nossa professora, e também aqui o link de contato, o e-mail de contato, caso tenha alguma dúvida ou algum comentário em relação à apresentação. Obrigada, Thay. Foi muito ótima a apresentação. Várias pessoas